Ela tinha tudo para se tornar a próxima estrela global da música pop portuguesa. Voz marcante, presença magnética, domínio das redes sociais e um nome que rapidamente se tornou familiar. Aos 16 anos, já fazia capas de revistas. Aos 18, abria concertos para artistas internacionais. Mas hoje, em pleno 2025, a pergunta ecoa entre fãs e curiosos: onde está April Ivy? O que parecia ser uma ascensão imparável transformou-se num silêncio estranho. Nenhum novo single, nenhuma entrevista, apenas ausências. E num mundo onde desaparecer é quase um escândalo, April Ivy tornou-se o mistério mais recente da indústria musical portuguesa. Neste vídeo, vamos explorar o percurso meteórico desta jovem artista, da estreia estrondosa ao desaparecimento inesperado. Será que a fama precoce cobrou um preço alto demais? Que segredos estão por trás da sua decisão de se afastar? E será que este silêncio é definitivo ou apenas a pausa antes do renascimento? Por que algumas estrelas não se apagam? Elas apenas deixam de ser vistas. April Ivy nasceu em Lisboa, com o nome Mariana Gonçalves, e desde cedo mostrou inclinação para as artes. Ainda criança, dava voz a personagens da Disney e escrevia as suas próprias canções. Aos 16 anos, enquanto muitos estavam ainda a descobrir quem são, ela já dominava plataformas digitais com o single Be OK, que rapidamente conquistou as rádios e subiu nas tabelas nacionais. A sua imagem fresca, a fluência em inglês e o estilo pop internacional fizeram com que fosse vista como uma promessa rara. Uma artista portuguesa com potencial para romper fronteiras. O contrato com uma editora multinacional confirmou o entusiasmo. April estava oficialmente no mapa da indústria musical. No entanto, a velocidade da ascensão veio acompanhada de expectativas imensas. Era jovem, talentosa e mediática, e isso, no meio ainda tradicional como o português, criou desconfortos. Surgiram comparações, pressões estéticas, cobranças públicas. E quando o segundo álbum era aguardado com expectativa, veio o silêncio. Este vídeo vai além do brilho. Queremos entender o que acontece quando uma estrela ascende rápido demais num céu pequeno demais e o que pode levar uma jovem promissora a escolher desaparecer. A carreira de April Ivy começou com um estrondo. Be OK, lançado de forma independente, tornou-se um fenômeno imediato nas plataformas digitais, chamando a atenção de editoras internacionais. A assinatura com a Universal Music Portugal marcou o início de uma nova fase: mais produção, mais investimento, mais visibilidade. Seguiram-se singles como Shut Up, Tell Me Baby e Run for Cover, consolidando a sua estética pop moderna, com referências internacionais e uma imagem cuidada. April cantava em inglês, dominava o palco e conquistava públicos jovens que viam nela uma alternativa fresca à cena musical portuguesa. Em 2020, lançou o álbum Game of Love, um trabalho que, apesar de não ter rompido comercialmente, demonstrava ambição artística. As letras mais maduras, a sonoridade mais refinada e os visuais bem produzidos mostravam uma artista em evolução. April participava em festivais, era convidada frequente na televisão, colaborava com marcas, tinha o que muitos artistas lutam anos para conseguir. Mas enquanto o público via brilho, ela talvez sentisse o peso, o ritmo, a cobrança. Porque às vezes o sucesso rápido não vem acompanhado da estrutura para o sustentar. E o que parece sonho pode virar silêncio. Ao contrário de muitas figuras públicas, April Ivy nunca protagonizou escândalos explosivos. Não houve festas descontroladas nem polêmicas gritantes. Mas o verdadeiro tumulto da sua carreira aconteceu de forma silenciosa e talvez por isso mais perigosa. Desde cedo, April foi projetada como a próxima grande coisa. A indústria via nela um produto raro,
jovem, talentosa, bilíngue, visualmente apelativa e com potencial internacional. Mas a velocidade com que tudo aconteceu criou uma pressão invisível. Aos 17 anos, já dava entrevistas como uma veterana. Aos 18, já era capa de revistas. E aos 20, já parecia cansada. As exigências da imagem perfeita, a expectativa constante de novidade, o peso de uma carreira que precisava justificar o investimento, tudo isso foi se acumulando. As redes sociais, onde antes era espontânea e presente, tornaram-se mais distantes. Os lançamentos começaram a espaçar-se, as entrevistas a rarear, e a artista que antes era omnipresente começou a desaparecer, pouco a pouco, dos radares. Em bastidores surgiam rumores, desentendimentos com a editora, frustrações com a falta de apoio, conflitos criativos. Alguns falavam de um segundo álbum adiado indefinidamente, outros de um cansaço profundo com o meio musical português. Nada foi confirmado, mas o silêncio, esse falou alto. Ao mesmo tempo, April passou a ser alvo de críticas nas redes sociais. Mais imagem do que conteúdo. Pop fabricado. Quer ser americana. Comentários que ignoravam o esforço, o talento e a exposição precoce. Para uma jovem em formação, ser avaliada como produto antes de ser compreendida como pessoa é brutal. E April sentiu isso na pele. O ponto de ruptura não foi público. Não houve comunicado oficial, não houve despedida, apenas uma ausência crescente. Um sumiço notado pelos fãs, mas ignorado pelos mídia, como se a indústria tivesse desistido de investir na história que ela ainda não tinha terminado de contar. Mas o mais cruel talvez tenha sido o esquecimento. Num país com memória curta, April Ivy passou de promessa a nota de rodapé. E, entanto, a pergunta persistia. Como é possível que uma artista tão jovem, com tanto para dar, tenha desaparecido assim? As respostas podem estar nas entrelinhas. Talvez April não tenha tido tempo de amadurecer ao seu ritmo. Talvez tenha sido forçada a corresponder a uma imagem que não a representava. Ou talvez tenha simplesmente escolhido parar. Porque continuar naquele ritmo podia ser fatal para sua saúde mental, para sua arte, para sua essência. O escândalo, nesse caso, não foi um ato, foi a omissão. O silêncio de uma indústria que empurra jovens para a ribalta e depois vira a cara quando eles tropeçam. O escândalo foi termos deixado April Ivy desaparecer sem perguntar se ela estava bem. E agora? Resta o mistério, mas também a esperança. Porque às vezes o silêncio não é fim, é só pausa. E quem sabe, ela ainda volte, não como produto, mas como mulher, não como promessa, mas como artista. Em 2025, April Ivy mantém-se afastada do centro mediático. As redes sociais, outrora cheias de ensaios fotográficos e teasers musicais, agora são atualizadas esporadicamente, quase sempre com imagens pessoais, discretas, sem grandes legendas. Há um silêncio que parece mais escolha do que abandono. Segundo fontes próximas, April tem investido em si própria. Estudou produção musical, explorou outros gêneros artísticos e passou temporadas fora de Portugal. Não se reformou da música, apenas redefiniu a sua relação com ela. A pressão dos lançamentos constantes deu lugar à criação em privado, sem calendário, sem obrigação de agradar. Pouco se sabe sobre a sua vida pessoal, e talvez seja essa a maior conquista recente: recuperar o anonimato onde pode existir como Mariana, e não apenas como April Ivy. Os fãs continuam à espera de um regresso, mas ela parece não ter pressa. Porque, depois de tantos anos a correr contra o tempo, April decidiu escutar o seu próprio ritmo. Apesar do silêncio,
April Ivy deixou uma marca indelével na música pop portuguesa. Foi uma das primeiras artistas da sua geração a provar que é possível construir uma carreira internacional a partir de Portugal, com sonoridade global e imagem profissional. Inspirou jovens músicos, especialmente mulheres, a acreditarem que podem cantar em qualquer língua, seguir qualquer estilo e comandar a própria narrativa. Mais do que músicas, deixou uma mensagem. O sucesso precoce tem um preço, e o direito de parar também é uma forma de força. April mostrou que nem toda pausa é fracasso. Às vezes, é só um grito silencioso de quem quer existir além da personagem pública. O seu legado vive, não apenas no que gravou, mas no que representa: liberdade, reinvenção e coragem para desaparecer, quando todos exigem presença. April Ivy não desapareceu, apenas escolheu parar. E talvez num mundo onde tudo exige pressa, essa tenha sido a decisão mais radical que podia tomar. Ela começou quando muitos ainda estavam a descobrir quem eram. Viveu a fama, os aplausos, as críticas, tudo antes dos 20. E quando o brilho já não fazia sentido, silenciou. Não por fraqueza, mas por lucidez. Porque às vezes, continuar é mais fácil do que ter coragem para dizer basta por agora. Hoje, os seus vídeos antigos ainda circulam, as suas músicas ainda tocam, e o seu nome, mesmo que dito em voz mais baixa, ainda ecoa em quem a viu como mais do que uma popstar, como uma jovem mulher a tentar existir num sistema que cobra demais, perdoa de menos e raramente escuta. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você, sabe parar antes que o mundo te cale? Se quiser ouvir mais verdades que os holofotes escondem, fique conosco, porque aqui damos voz até a quem escolheu o silêncio.